E aí, Jé, como é que você tá? Eu tô Tudo bem, bem, tudo tudo bem, tranquilo? tudo na correria. Na correria, como sempre, né? A gente que tem essa vida aí louca e boa ao mesmo tempo, né? E aí, quero saber de ti, o que é que a gente tem aí pra pensar, novos rumos, novas metas, as atividades novas que a Jai está envolvida, né? Inclusive falando de IA, que é sensacional, que você está arrasando tudo e todos. Eu queria te ouvir mais sobre isso, pra gente trocando uma ideia aqui sobre tudo que envolve esse mundo digital, tecnológico, corporativo, educacional e de pessoas também. Cara, eu acho que é muito difícil, assim, quando você escolhe esse nome IA para começar, tipo, a tua empresa, né, com o nome IA, você é um divisor de águas, tipo, ou te Total. amam ou te odeiam. Porque hoje esse mundo é um mundo desconhecido, né? Onde as pessoas, elas, tipo, IA pode fazer coisas maravilhosas, oh meu Deus, e faz a saudação, assim, Já, e vangloriam e colecionam vários, inclusive, aplicativos de IA e não usam nenhum, né? exatamente. Quantas IAs eu não já favoritei que eu não usei nenhuma Tá delas, vendo? né? Tá vendo? Muitas e muitas. Mas eu sei o fenômeno disso, assim. Mas, tipo, o fenômeno disso é basicamente o quê? Às vezes tu vê muitos vídeos que são trends do Instagram, né? Enfim, da galera indicando os vídeos e basicamente, não é nem só aplicativo, né? Muito navegador Sim, de é para fazer vídeo, para fazer foto, para fazer um monte de sim, coisa. sim. Só que a galera, tipo assim, explica às vezes de uma forma muito vaga. E aí, o que que acontece? Tu vai lá, salva, massa, legal, salvei. Só que às vezes tu não encontra meio que um intuito pra usar, entendeu? Sim, eu vejo muito que eles pegam muito nesse gancho de tu tá ali com o celular, ver algo massa que eles fazem de forma rápida e aí você favorita aquele vídeo até mesmo pra ver depois e acaba nem vendo, E nem usando. ou e nem usando, ou pega o nome da ferramenta, como eu já fiz várias vezes, né? Bota lá o link lá, acessa, favorita e nem usa, né? Então eu vejo que o pessoal que está influenciando nessa área, não todos, né? Mas uma boa parte deles vem nessa pegada de jogar o resultado, né? E a ferramenta como um todo, e a pessoa que, tipo, pô, agora tu se vira aí, agora tu faz. E falta muita orientação para uso, né? E tem gente Uhum. que, tipo, que acha que sabe usar, né? IA, mas não sabe. Pois é, eu acho que esse fenômeno, assim, é também um divisor de águas, porque, por exemplo, o Instagram, ele pede uma métrica, né, de uso, assim, que é o lance de você pegar ali 50 segundos, 30 segundos e tal, e o que que tu vai fazer com esse tempo? Vai tentar entregar uma coisa rápida para a pessoa e que seja interessante, que seja útil e tal. Só que existe uma linha muito tênue disso ser útil de fato, e a pessoa ir lá e usar e tal, mas ser supérfluo, sabe? O que eu vejo muito, eu digo isso porque eu já fui, assim, testadora de Também já IAs fiz vários testes também. até mesmo saturar. De eu chegar assim, poxa vida, fazer o cadastro em um quando vê é tudo pago. Tudo Tu pago. não consegue aproveitar um crédito de nada, Nada, assim. nada, nada, nada. E já vindo nisso, né, a gente tem essa percepção que a popularização ela faz com que a indústria como um todo, né, ela venha tendenciando a isso. Então, tudo eu tenho que ter crédito, tudo eu tenho que pagar. Por quê? Porque hoje eu pago pela facilidade que eu tenho na minha vida. E a ferramenta ela vai me promover isso, A né? facilidade. E aí É, hoje eu já estou percebendo que já está saindo aí uma outra linha comercial, né? Que é vender a praticidade, porém com você executando o que tu quer. Não é uhum. louco isso? Não te entrega pronto. Ele te mostra de forma fácil e rápida, mas tu tem que se envolver com aquilo e tu paga para ter a praticidade, né, da ferramenta e aí, enfim. Só que eu vejo que muita gente hoje está sendo bombardeada de vários conteúdos desse tipo e eu acho que tá dando aí tá inflando, né? E chega um ponto que o É. cara não sabe nem o que ele usa. Pois é, e eu acho que também isso atrela a questão do compartilhamento de dados. Porque, assim, por exemplo, quando eu resolvi testar um monte de IA que tem por aí, que a galera. Eu sigo várias pessoas, assim, produtores de conteúdos excepcionais, que tem uma qualidade absurda de conteúdo, mas que de fato faz esse conteúdo mais promocional, Sim, né? sim. E aí, quando eu me dispus a ser aquela pessoa que vou testar, vou ver o que funciona, o que não funciona para mim, vou tentar transformar isso de repente num infoproduto, alguma coisa do tipo,
fazer esse filtro, né? Sim, Do sim. que as pessoas elas podem acessar e ter um determinado número de créditos, porque a gente sabe que, beleza, vai inventar, vai lançar os créditos, uma hora vai querer que a pessoa pague Pague, por de isso, e tá fato, é. certo, porque Sim, fazer hoje um aplicativo em IA, um navegador em IA, é caro pra caramba, não é barato, e essas pessoas precisam ser recompensadas de alguma forma, com né? certeza. Mas eu acho que esse lance de ter mais de 5, pelo menos eu tenho um site que tem mais de 5.000 tipos, né, de uso de IA. E aí você meio que cair no paradoxo da escolha. Eu Pois tenho é. tanto que eu não sei qual Eu escolher. tenho tanto que eu não sei qual usar. Eu usava uma vez, que é o EIA Ciclopédia. Uma coisa assim, né? Porque todos eles têm um nome muito parecido. Uhum, E aí era tipo coisa de 5.000 ferramentas ali de todos os tipos para você utilizar, né? E muitas delas, a linha de aprendizado era muito complicada. Ou seja, tinha uma falsa ideia de algo muito fácil de uso, mas não era, né? E aí a comercialização, até mesmo de forma assim muito errada mesmo, porque mostra uma coisa, apresenta algo que aparentemente é fácil e não é, né? Então tinha todo um passo a passo e aí acabou que no meio ali você, usuário, eu como um usuário comum, me posicionando assim, eu desistia, porque eu não via que de fato tinha lógica. Então eu acho que a gente está entrando num nível que tem tantas que a gente tem que usar muito do nosso filtro mesmo. E, pô, e se influenciar por pessoas como você que usam todos os dias, que tem ideia do que é que serve, do que não serve, uhum. para de fato usar aquilo que vai funcionar e atender porventura alguma necessidade que eu tenho. A minha preocupação é a parte de segurança, sabe? Porque, por exemplo, se eu for testar cada aplicativo, cada site que o pessoal publica e for ceder os dados, quantos sites tu tem cedido os dados durante esse tempo? Sabe? Quantos sites tu tem cedido o teu e-mail, o teu telefone e uma infinidade de coisas que tá ali atrelada porque tu quer fazer alguma coisa, uma foto legal, um vídeo legal, alguma coisa do tipo. Então, a gente mexe com a parte da cibersegurança, né? E aí, quando a gente tem esse fator, é um fator muito preocupante. Por quê? Porque basicamente não tem filtro de idade. Você vai colocar ali, né? Qualquer pessoa de qualquer idade vai colocar ali sem se preocupar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Sim, E sim. aí é essa parte onde eu me preocupo e tento educar, sabe? De as pessoas, elas, beleza, isso aqui vai me servir? Legal, vou me aprofundar, vou usar e vou ter como meu recurso de assistência ali porque eu preciso. Porque no final das contas, tem gente que perde muito mais tempo se cadastrando procurando uma IA perfeita que não Sim, vai que ter não vai para te ter. assistir Sim. e acaba tendo frustrações. Ah, acabou o crédito aqui, não vou comprar, não, vou para outro e vou para outro. Só que tu não tá fazendo isso de graça, tu tá vendendo tuas informações, né, de forma indireta. Pronto, e aí eu já vou aproveitar, já vou dar uma dica que a gente usa o tempo e-mail, certo? Para você não ficar inserindo seu e-mail, ficar recebendo e-mail direto desses sites ou IA, tá? Então você usa o e-mailzinho temporário ali, que é bem fácil, bem tranquilo, que já evita de você estar compartilhando essa magnitude de dados que tu tem. Quando a gente entra na parte de dados, eu como especialista, né? Eu falo que hoje em dia, cara, o que a gente encontra é tipo assim, um turbilhão, né? Então, muita coisa, pequenas coisas, tipo, referentes a mim, Ítalo, você já, e aí eu consigo achar várias outras. E isso, de fato, pode ser muito perigoso, certo? Isso, de fato, pode ser muito perigoso. E aí também a gente acaba sendo bombardeado por aquele marketing ali que persegue mesmo, né? Persegue, Que é. persegue, É que porque de é o fato a estilo gente de faz para, hoje. fazem para perseguir, né? E hoje a gente tem até o fato de o Salah ouvir a gente e aí a gente tá comentando alguma coisa aqui, abre lá o Google, o Instagram já aparece um anúncio sobre e muitas pessoas não têm a ideia da magnitude que é, né? E todos nós, você também está envolvido nisso, tá? Todo mundo tá, então ninguém está livre, ninguém está na É o inglês. formulário que ninguém lê. Um formulário que ninguém lê, né? Quando tu aceita lá, tu não leu e aí tu tá, né? A gente tá aí pondo os nossos dados aí para serem comercializados, porque o dado hoje ele é o que, Jai? O petróleo. De fato. Eu tem uma coisa interessante que eu vou até te perguntar, porque assim, quando eu comecei a ir para o mundo da IA, foi basicamente fazendo o curso, estudando, aí fiz a especialização, aí peguei, não, quer saber?
eu vou fazer aquele lance de aprender na prática. Eu vou atrás aqui de uns freela, sabe, com IA. Sim, interessante. E aí eu quero entender mais por esse mundo, assim, a parte do machine learning, do deep learning, eu quero treinar, eu quero, sabe, fazer essa parte que a gente mexe com dados, né? Então, quando a gente mexe com treinamento de dados, por exemplo, as pessoas elas exigem que um chat GPT da vida, um Gemini, ele responda uma coisa completamente perfeita, sendo que às vezes a pessoa não sabe nem se comunicar, Ela tem que né? saber perguntar, né? Então, o prompt ali, ele tem que ser algo assim que seja compreensível pela ferramenta, né? E se não for, Exato. gera-se toda uma confusão ali. Aí, por exemplo, quando eu fazia a análise desses prompts e eu via, por exemplo, muitas informações sensíveis, porque a gente faz o quê? A gente faz o sistema de punição. Quando ela analisa, né, a análise A, B, né, que a gente faz, a A responde, a B responde, e a gente vê qual é a mais adequada Sim, para poder dar a resposta ali. E a gente seleciona essa resposta e diz o porquê. Basicamente, era o trabalho que eu fazia comecei a fazer com o IA. E aí eu te digo, né? Eu via muitos dados que eram dados reais. existem E aí eu diversos. te pergunto na parte como uma pessoa que trabalha com dados, né? Que trabalha com essa questão de, de selecionar, de performar. Porque, por exemplo, tu é da parte do tráfego pago também. Sim, a gente Então, faz isso. quando tu trabalha com a parte do tráfego, tu trabalha com estudo de persona, né? Total. E aí, uma coisa que a gente tem que ter muito, a gente tem que ter muita consciência quando a gente vai direcionar algo, né? Falando aqui do nosso caso, quando a gente Uhum. fez as suas campanhas, né? Ter o público-alvo. Sim. Então, assim, ou seja, o público que se identifica. Então, uma coisa que se fala muito vou anunciar uma hamburgueria e vou colocar o meu público para hambúrguer, o interesse em hambúrguer, por exemplo, né? Isso é uma dica que eu até peguei de um curso que eu fiz, que, pô, hamburguerias a gente tem várias, certo? E aí, por que não colocar alguma coisa relacionada a isso? Então, sei lá, eu vejo filme como pizza. Então, eu vou colocar uma Netflix. É tipo, tu, Entendeu? tu faz tipo como se fosse como é que eu posso dizer? Eu Uma gosto. matriz, assim, um funil, Pronto, é tipo um pronto. funil. É tipo assim, eu gosto de relacionar termos de um assunto com um outro que eles casam perfeitamente, Entendi. certo? Então, assim, esse caso é um caso muito, muito real, porque tu sai da linha de ter 100 pessoas que anunciam da mesma forma e tu vai em busca do teu diferencial. Uhum, Então, eu acho que essa relação de comportamentos com alguma outra coisa, ela tem um total sentido e ela te gera grandes resultados, né? Então, entendi. por exemplo, eu vendo as minhas consultorias de análise de dados, eu tenho tópicos específicos que eu sei que pessoas, até pelo poder aquisitivo, vão poder comprar e vão poder olhar com outro olhar a minha consultoria que custa, sei lá, 5, 10 mil reais. Uhum, Né? Então, e aí esse estudo mesmo de quem vai ver o anúncio, né? O tipo de gosto e tudo. Então, tudo isso é dado e tudo isso a gente deixa. Né? Então, a nossa navegação hoje, ela está repleta de cookies ah, e, de fato, eles é. vão capturar isso e aí vão direcionar algo que te interesse mesmo. Se a gente for bem pensar, já a gente é bem manipulado como um todo. Quando a gente está estudando e entende mais sobre, pô, você vai olhar assim, caramba, bicho, eu sou uma peça aqui. E aí tem uma frase muito, muito boa, né? Quando você usa algo, né, do digital que é de graça, o produto acaba sendo você, Você, é né? Então verdade. isso fala muito sobre os nossos hábitos hoje e como que funciona hoje no dia a dia. Massa. Eu tenho uma pergunta para ti que sempre foi uma dúvida na minha cabeça, assim, porque teve uma época que eu achei essa parte de análise de dados muito foda, É muito legal, cara, muito legal, sabe? muito Só legal, que muito legal. eu, por exemplo, eu não sei se eu tenho tanta paciência. Porque é aquela questão, né? Uma coisa que vem na minha cabeça é o seguinte: tem a análise de dados e tem um cientista de dados, né? Eu presumo uma coisa, mas antes de eu falar o que é, eu acho que eu queria, tipo, ouvir de ti, assim, qual é a principal diferença de analisar e ser um cientista de dados, ou se é a mesma coisa, ou se, Não, enfim. tem uma diferença imensa aí, né? A parte de análise de dados mesmo, é a parte mais de direcionamento e posicionamento, né? Entendi. O cientista de dados, ele vai pegar a origem do dado de fato, certo? Como ele vai Caraca. ser criado.
né? Então, assim, o cara vai, sei lá, criar alguma coisa com que vocês deixem os seus dados lá. E a parte de análise é eu entender para que aquilo que eu capturei serve. Nossa, Basicamente é isso, sendo bem direto, né? Então, hoje, se eu der uma data aqui, 29/4/1996, pô, tu vai dizer assim, pô, então isso é uma data aleatória, é um dado que é cru, né? uhum. Agora, quando eu falo que essa data foi a data do meu nascimento, tu já tem uma informação. Tu se ligou aí no enriquecimento, Uhum. entendeu? Então, existe uma diferença de analisar do analista para o cientista de dados de fato. Porque aí tu inclui o perfil geracional, né? O estudo do perfil Isso, geracional, do exatamente. comportamento, aí vai assim uma deep. Exatamente. É, vai numa deep assim insana, né? Que você vai pegar coisas assim absurdas, né? Então, tipo assim, exemplos, né? Fiz aí uma consultoria que a gente tinha um cara que saiu de uma, né, empresa e ele tinha. E quando ele saiu, ele registrou o horário de saída dele, horário, tudo, bonitinho, né? E ele tinha um contrato de sigilo de dados, ou seja, acho que 6 meses após a saída, né? Ali contando do ponto que ele saiu, ele não poderia estar atuando na área ou nenhuma outra empresa concorrente. Entendi. E aí esse cara, ele furou isso, tá? E aí a gente teve que Nossa. pegar uma conjuntura de dados e analisar e quebrar, segmentar mesmo de fato em um deep assim insano, para entender qual foi o dia, ter ideia, qual foi o dia, qual foi a hora, qual foi o segundo que o cara assinou ali o contrato digital de sigilo de dados, entendeu? E aí a Uhum. gente bater as informações. Foi, cara, uma coisa insana, tá? Cara, tu acha que é uma profissão em alta hoje em dia? Demais, demais, demais. Mas Hoje, vamos lá, pergunta de milhões. manda. Porque assim, né? Profissão em alta, massa, a galera já fica assim com um olhão, tipo, Vou ganhar opa, muita grana, opa. cara. Vou já, tipo assim, eu já vou começar com, sei lá, ganhando 10 conto, 5 conto. Tipo O assim, nos pessoal pensa primeiros nisso, né? anos, vai, por exemplo, supondo que eu quero começar a fazer hoje, quero começar a estudar hoje, aí daí eu faço o quê? Eu tenho que fazer o quê? Um curso, uma especialização, o Pronto. que é? Hoje a gente vê, eu pego muitos alunos de muitas outras áreas que querem vir para análise de dados, né? Uhum. E aí eu tinha um caso de uma aluna que era da saúde, que ela queria vir para a área da tecnologia como um todo. E eu disse para ela, não tem a necessidade, né? Por quê? Porque tu vai juntar já o que tu sabe e a análise de dados ela encaixa em tudo. Simples assim. Aí quando eu disse isso, ela, caramba, então realmente existe uma inteligência de dados quando a gente fala de várias outras áreas. É, Saúde, principalmente, que tem dados aí a rodo, né? pois é, porque assim, quando fala em análise, eu vejo muito do ponto de vista acadêmico, saca? Eu não sei por quê. Por causa da questão da minha carreira mesmo, sim. Mas, por exemplo, quando a gente está fazendo um preparo de uma tese, né? Para fazer uma dissertação, a gente tem que fazer uma escolha de dados qualitativos, Quantitativo. quantitativos, enfim. Mas aí tu entende que tu faz isso tudo e posteriormente tu faz o quê? Tu toma a decisão. Isso. Pronto. É só isso. Só isso, né? Para resolver o Pronto. problema. Nem nada, nenhuma ferramenta, nenhum, né, tipo assim, artigo, nada. Vai te dizer o que é que você tem que fazer com aquilo ali. Não. A visão analítica, o que eu quero é de fato meu. Uhum. Então ela tá de acordo com a minha linha, com o meu caminho, o que eu sigo e o que eu quero, tipo, de fato mesmo. Não adianta, não adianta nada. Isso eu vou, né? Isso aí você sabe bem. Sim. Você pega vários artigos, lê, e aí tu vai decidir o quê? Então a tomada de decisão é que vem e que é a chave principal aí em qualquer, né, análise mesmo. Porque você vai analisar e tomar decisão. Ferramenta nenhuma vai te dizer o que, que tu tem que fazer. Ela vai te ajudar, ela vai viabilizar, Tornar mais prático. tornar mais prático. A tomada Entendi. de decisão é tua. Totalmente tua. E aí tem muita gente que chega num curso meu que o cara, tipo assim, eu quero fazer isso. Mas você tem que treinar a prática da análise. Uhum. Então, assim, não é só você manipular. Beleza, tu faz um dash ali, tu faz uma análise sensacional, tu faz um cálculo massa. Mas qual é a tomada de decisão? Então, uma coisa que eu sempre falo. Quando eu chego num ponto, eu sempre vou me perguntar, por quê? Por Hum. que que tal canto choveu mais e aí eu tive uma produção a mais de uma fruta X?
Entendeu? Até Uhum. para eu analisar o grau de sazonalidade, um mês que deu mais, um mês que deu menos, ou uma época que eu tive mais, uma época que eu tive menos, isso se encaixa para qualquer tipo de negócio. Que aí vem a parte da estratégia, né? Porque Total, a tomada de total. decisão, eu acredito assim, né? Pelo menos na visão de empreendedor, eu acho que você também impacta muito a nossa estratégia. Por exemplo, aquela parte do tráfego pago, que a gente estava lá analisando e tal, olha, isso aqui deu bom, isso aqui, tipo, Pois rendeu é, muito em 24 otimização, horas. pronto. Exatamente isso. Massa, vamos continuar apostando aqui nesse post. Agora, esse aqui não Já deu não deu certo. nada. Qual é o plano B, qual é o plano C, né? Exatamente isso. Para poder viabilizar. E aí a gente, como é que a gente analisa dados de forma que tenha uma qualidade, né? A gente tem que ter quantidade também. Então lembra que a gente fez vários criativos para saber qual que funciona, Uhum. né? Então isso é uma técnica que a gente usa muito quando a gente fala de tráfego pago, é a gente ter vários criativos, entender qual que vende na minha proposta, e aí os outros a gente pode desativar e dar um foco a mais no que vende. E aí isso a gente chama de otimização No que tá rolando. no que tá rolando, no que bota dinheiro no meu bolso. Entendi. Massa. É, assim, é um trabalho realmente em que tem que ter um acompanhamento, Total, sempre. né? É olho clínico, ver as variações. E de fato, eu estava tentando, assim, trazer esse estudo, né? Tipo, porque, basicamente, o que que eu vejo é que tá tudo interligado. Isso as pessoas elas faziam antigamente de forma manual, Sim. né? Por exemplo, eu vou colocar um contexto bem antigo, assim, bem old school, que é a parte, vamos lá, vamos para a década de 80, 70, onde você era um empreendedor, estava ali abrindo tua loja, e aí, o que que tu tinha na época? Tu tinha panfleto, tu tinha aquele cara que A ficava com mídia, aquela cartazão. mídia zona antiga mesmo, né? Não, mas se tivesse grana, né? Se tivesse grana, de fato. Porque algo na TV, assim, se Era algo tratando. assim surreal, né? Hoje em dia, tipo assim, pra tu colocar uma coisa na TV deve ser caro? Ainda deve ser caro, mas não quanto antes, por quê? Porque A gente tem hoje. outros meios, né? Vários outros meios. Eu lembro de um cara da minha cidade, Maranguape, que esse cara se chama Pedinho do Som. É o Pedro, né? Esse cara é o maior publicitário da cidade. Aqueles de carro de som, é. Carro de som. O cara anunciava até o dia que o cara morreu. Tinha essa digamos assim, tradição, né? Fulano de tal faleceu, assim, assado, família agradece a todos assim, comparecerem. E era direto, direto, direto. Era do carro do velório ao carro Pronto. da loucura de amor, né? Tipo isso mesmo. E, né, tudo, loja, tudo, tudo. Esse cara rodava a cidade inteira. E na Nossa, época, ele era o cara que tinha a voz, a entonação mais interessante e ele virou, assim, uma imagem, assim, uma personalidade mesmo, né? entendi. E com o tempo eu vim percebendo já, né, criança, já, tipo assim, evoluindo mesmo e vendo que aquilo estava diminuindo, Hum, né? Que as os clientes. divulgações de festas, por exemplo, já não era mais tanto com ele, que o pessoal já estava usando ali no Facebook. Na época do Facebook, E aí, o como é Facebook que se começou. reinventa? Pois é, aí esse cara, eu acho que na minha opinião, o caminho dele é vir pro digital. Ele pode usar muito bem do que ele já sabe fazer bem e se reinventar com algo novo, né? Com a Atual. locução digital, no Coloca no caso. digital, entendeu? E Produção de aí, vídeo, de produção de áudio. vídeo, de áudio. E o cara já tem uma voz assim tão carismática que, pô, eu escutei, eu sei quem é. Não gasta Não gasolina e gasta ainda fica em gasolina. home office. Pronto, Olha aí tranquilo. que Então delícia. ele já consegue reduzir muito aí, né, os custos que ele tem operacional mesmo e rentabilizar mais. Mas para isso ele não pode vir e pular de paraquedas, né? Entendi. Porque tem muita gente que se ilude assim, pô, eu vejo o cara fazendo uns posts aí de. Eu mesmo faço, né? QIFI, o cara vende ali várias coisas no dia. Pô, gente, aquilo ali não é aleatório, né? É algo que eu fui estudar, Uhum. entender como é que funciona, para me posicionar daquela forma. Você chamaria isso de atualização profissional? Também, É, né? também, porque a Não gente eliminação, não mas é não é atualização. eliminação. Eu acho que quem vem da ideia da eliminação é porque quer ser eliminado, Porra, diacho. né? Tome! Eu acho Tome! que a pessoa quer ser eliminada. Pô, cara, é uma coisa que eu falo, gente, surfem a onda, não deixem ser Uhum. engolido por ela. Como dizia Chorão, não deixe o Marte engolir. Pois é. E a gente tá nessa vibe, né? Tecnologia, você é um exemplo claro disso, né? Fez essa mudança diária Cara, imensa, em pouco tempo já conseguiu
né? Tipo, muita coisa pelo seu empenho, pelo seu esforço, pela sua inteligência. Cara, o E que eu vi percebendo, sabe o que é? É uma onda de parceiros para se fortalecer. muita gente Porque mesmo. eu te digo uma coisa, por exemplo, eu aqui em Fortaleza, em breve não mais, né? O meu principal parceiro hoje em dia, que tá quase sócio, ele é de Sampa, sabe? E aí, nesse movimento de ir embora, já veio outro e tal falar comigo: olha, já, eu tô aqui com vários clientes, não tô conseguindo mais abarcar, vi que teu trabalho é muito parecido com o meu, vamos conversar. E aí eu fico, velho, que massa, porque você não encara isso como concorrência, e sim como um braço de apoio, Sim, saca? sim. E aí Diária. fortalece muito, né? A network é uma coisa que eu falo muito é que ninguém cresce só. Então a gente tem que ter Exatamente. essa linha, essa rede de apoios. Isso faz toda a diferença, né? Tipo, a gente tá aqui, né? A gente sempre trocamos muitas ideias sobre, nos ajudamos já várias vezes e eu creio que isso é o que traz, isso que você, empreendedor, você fortalecendo aí as suas parcerias, você vai bem longe. E não só as que tu já tem, ainda em busca de novas, né? Exatamente. E pessoas assim que eu acho que também faça sentido, faça o Faça fit. sentido, Tem exatamente. que fazer o fit também, né? É, Porque tem aquela questão, às vezes, por exemplo, eu tenho uma coisa muito massa com o meu primeiro parceiro, assim, de IA, né? Que a gente até tá lançando o Morph agora, que é o aplicativo, sim, né? muito massa, Olha o viu lá. merchandising rolando. É, Muito bacana, pessoal. que é um aplicativo de IA focado em educação, mas também em questões de soft skills. Ele vai ajudar ali, tipo, o estudante a vencer aqueles medos, aquela barreira que ele tem de estudos, até às vezes de autoestima, sabe? Sensacional, sensacional. Só que, por exemplo, a gente vê que hoje isso também é um divisor de águas, sabe? Porque ao passo que tem pessoas que dizem assim, caraca, que massa, é um suporte, é um assistente, aquele estudante que ele está num sistema completamente, assim, cheio, porque hoje em dia um professor dá assistência a todos os alunos, uma sala de aula abarrotada de aluno, isso é praticamente impossível, né? Difícil, muito O difícil. profissional não consegue nem cuidar de si mesmo, às vezes, porque já tem tanta demanda. Imagine, né, dar aquele suporte aos alunos, assim, é realmente você se doar. Só que a gente tem uma aplicação que ela dá esse suporte. Isso Só já que, entra com uma força assim gigantesca, né? só que muita gente não vê para esse lado. É, tem muita gente que ainda tem essa resistência Tipo ao assim, novo. tá querendo É substituir um complicado. psicólogo? Tá querendo substituir um professor? Gente, não Não, é substituição, sabe? É apoio. assistência, é braço de apoio, só que num viés tecnológico. E aí é um gatinho, e muita gente se identifica com a lance da persona do gato, que é algo Sim, mais sim. fofinho. Então, as pessoas elas precisam entender que aquela questão do radicalismo, né? Eu acho que quem não domina, ou quem não tem vontade de aprender, de dominar, ou tá naquela resistência, construindo aquele muro do digital, se posiciona dessa forma muito radical. Ah, não funciona, é muito ruim, isso, aquilo, outro. Cara, tu testou, tu estudou, tá com preguiça de estudar. É, Eu vejo muito nessa parte, assim, porque estudar tecnologia não é fácil. não é fácil. E muita gente quer aprender assim, tipo, muito rápido às vezes, né? E não entende que Um você, como ser processo. humano, você tem a sua linha de aprendizado. Então não é assim que funciona. Não é só tipo assim, Ítalo, tu faz isso aqui de forma muito natural. Beleza, mas no começo não foi assim, galera. A gente tem que entender que no começo não é assim, não é assim tão fácil. Entendeu? Agora tem que ter a paciência, né? Disciplina. Disciplina acima de tudo, porque, sei lá, o cara quer aprender uma ferramenta nova, ele olha uma vez, o cara tem aula comigo um sábado e ele acha que no outro sábado ele vai lembrar de Dominar. tudo, não vai lembrar de tudo. Então ele tem que ter essa prática reforçada diariamente, isso faz total diferença para aprender qualquer coisa, você sabe muito bem disso, a gente sabe muito bem disso. Existe até, inclusive, um TED Talks que ele é muito bom. Não é TED Talks, acho que é TEDx. Que ele fala sobre a potência dos 20 dias. Quando você, por exemplo, começa a aprender uma coisa, é comprovado cientificamente que você, em 20 dias, se você tiver todo dia ali, sabe? Fazendo ela, Fazendo, aprendendo, aprendendo. você vai conseguir atingir pelo menos o básico da função daquilo. Por exemplo, um violão. Se tu todos os dias ali treinar três acordezinhos, tu tá conseguindo
tocar a música de 3 acordes, Massa. sabe? Assim como uma ferramenta, por exemplo, né? Que a ferramenta que tu, inclusive, dá curso é o Power BI, né? Isso. E aquela questão, eu acho que o problema das pessoas, principalmente com a tecnologia, é a falta de disciplina, Muito. sabe? Tipo assim, vamos falar aqui de cursos online, né? Educação à distância, né? Veio na pandemia, deu um boom, né? Então, tipo assim, Uhum. se eu pôr que o que eu ganhava com curso online antes da pandemia, porque eu já tinha começado, já tinha essa ideia que ia dar certo, né? Na pandemia e o pós, pô, cara, foi tipo, quadruplicou. Qual foi o teu estalo, assim, para começar, tipo, Cara, o esse meu, esquema? o meu estalo foi ver, assim, que todo mundo já tava indo nessa linha, né? Uhum. Todo mundo não, né? Algumas pessoas. E eu, caramba, bicho, eu não posso estar presencialmente em todos os, né, locais que eu quero. Então, hoje eu tenho mais de 7 mil alunos, 61 Massa. países, né? Então, é muita coisa. Como é que eu cheguei a tudo isso? Conteúdo. Tem que ter uma qualidade Tem que ter também uma aí, né? qualidade também, né? Porque não é só gravar e achar que, beleza, vendo Jogar lá. aqui. E tem muita gente que faz isso, né? Tem muita gente que grava um conteúdo aí meio complicado mesmo de dizer que é bom, né? E faz todo o marketing ali em cima, mas de fato não entrega, Didática. né? Tipo, didática nenhuma. Então não enxerga pela ótica do teu aluno, Uhum. né? Então não entende onde o cara vai ter uma dúvida ali, e se ele não entende, ele não vai se antecipar a isso. Eu acredito muito no movimento Teach Like a Five, sabe? Porque quando você, assim, né? No meu caso, eu não lancei nenhum produto relacionado ao digital, mas eu consumo muito. Eu gosto muito de comprar cursos, de A gente ver, tem que né? lançar, hein? Né mesmo, né? Tem. E aí eu fico percebendo assim, cara, tu vai lidar com uma variável enorme de pessoas. Daquela pessoa que ela é já mais desenrolada no digital, que ela consegue ali aprender tecnologia muito rápido, àquela pessoa que ela vai penar. Bem mais complicado mesmo. Mais complicado Exatamente. mesmo. Então, como ter, por exemplo, é uma coisa que eu vou pegar contigo aí, porque vai servir para mim quando eu lançar os meus. Como ter esse jogo de cintura, sabe? Para abarcar esses extremos. Mas isso é uma coisa que eu falo muito, e eu gosto muito tipo, trazer à tona mesmo, né? Eu acho que o meu diferencial como professor é perceber e ter a ótica do meu aluno, Entendi. entendeu? Então eu sei onde eu vou complicar mais e eu já vou me antecipar às dúvidas que ele tem. Então eu já tive vários exemplos em sala, né, de aula, eu explicando uma coisa, pausava a fala, o aluno já levantava a mão, já, opa, tu vai perguntar por que isso aconteceu assim, assim, assado. Né? Então, essa percepção ela faz toda a diferença. Por quê? Porque, como você está dizendo, tem gente que vai se dar mais rápido, mais fácil, vai entender, vai compreender de uma forma, né? E tem gente que não, tem gente que vai demorar mesmo para, pô, isso aqui eu não aprendo tão rápido assim, e já entra no outro ponto, né? O pessoal se cobra muitas vezes. E É... aí é que dificulta mesmo, aí de aprendizagem. E sabe qual é o segredo de aprender tecnologia? É errar. Errar. É Exato, errar. Por quê? Porque exatamente. você está lidando sabe, com códigos, né? Uma Você está lidando com. diversidade de coisas. Exato. E só que as pessoas pensam assim: errou o primeiro código, fudeu. Pronto, já não quero mais. Eu não quero mais porque É, eu tô errando demais. Só que o lance, pelo menos assim, né? Eu comecei a estudar Python e eu fiquei muito nesse movimento. Caralho, porque Python e IA são melhores amigos. sim, Se tu tipo, quer, né? Python e análise de dados, eles andam os três assim, né? Exatamente. Agarradinho assim. E quando eu fui começar a estudar, que eu não tinha muita ideia assim desse universo do erro, né? Porque de fato você está lidando com código, você precisa fazer funcionar, você está resolvendo problemas, né? Eu fiquei, caraca, meu irmão, eu não acerto isso. O que que eu Isso não dá pra faço? mim, eu não quero mais estar na vida. Eu não ia decepcionar de I/O. E aí eu tinha que resolver os desafios de código, até porque eu queria o certificado também. Sim. Aí eu, cara, quer saber? Peraí. Aí às vezes ficava queimando o neurônio, assim. Aí, não, pera, eu preciso ir ali tomar uma água, dar uma voltinha, Respiradinha. respirar, que É, eu acho que é um dos segredos, né? sim, Essa sim. respirada, assim, pra você voltar com outra cabeça.
e acertar a falta de vírgula. Ou ponto e vírgula que Ou você não ponto e colocou no vírgula. final do código que não estava vendo o erro, que isso aí mata qualquer desenvolvedor, por melhor que ele seja, né? Isso já aconteceu várias vezes, até mesmo eu, tipo assim, estando ali na empresa mesmo. Caramba, bicho, eu tenho que gerar aqui um cálculo aqui com os dados que eu tenho, mas eu não tô conseguindo fazer isso aqui. É. E aí eu não forço. Paro, hoje eu tenho essa percepção, paro do nada, ou às vezes pode ser fora do expediente, eu tô aqui no meu carro aqui ouvindo música. E aí, caramba, eu tinha que ter Era usado isso. aquela fórmula, entendeu? Então eu acho muito válido essa pausa mesmo, entendeu? Tipo assim, pessoal, aprender as coisas é massa, mas chega um ponto que você precisa de um descanso e a disciplina, né? Então não é porque eu errei uma vez que eu vou abandonar aquilo ali, não. E uma coisa, eu acho que as pessoas ficam assim, droga, eu vou aprender programação, que seja assim, na forma mais clássica, né? Ser um desenvolvedor web, por exemplo. E aí eu não sou uma pessoa que gosta muito de resolver problema. Não vá. Na minha Não concepção, vá. não vá. A não ser que ela mude total essa percepção, né? Exatamente. Ou então vire a cabeça e diga assim, não, eu preciso aprender a lidar com isso. Mas isso já é uma coisa que a gente começa a observar nos dias de hoje, que a nossa área, né, a área da inovação, né, tecnologia e tal, tem aquele glamour mesmo, né? Então, assim, eu vou ganhar muito bem fazendo isso aqui, porque não tem tanta gente assim. Pô, cara, tem gente, tá? E aí, muita gente cai de paraquedas e nem entende qual é o significado do curso. Vou te dar um exemplo clássico, meu curso, graduação. Entraram 40 alunos, Sai quantos? sai dois. No meu saiu dois, né? Só pra ter ideia, era eu e um outro cara lá, bolsista. Tu acha que isso é um fenômeno que. Eu vejo isso como um fenômeno que não atinge só a parte da tecnologia, sabia? Porque eu digo que na Letras, que foi o curso que eu fiz de graduação, na licenciatura, Viu cara, muita foram gente assim também? pouquíssimas Pô, pessoas. É, Pouquíssimas se formaram pouquíssimas pessoas. comigo. Né? Que, na verdade, tem, assim, analisando de certo ponto, tem a ver, né? Porque é linguagem. Né? A gente Sim, tá lidando quer com queira ou linguagem. quer não, tu vai estar aprendendo ali uma espécie de comunicação mesmo, né? Exatamente. Quando eu tive esse primeiro Funcionamento. contato com o lance do desenvolvimento, quando eu fui aprender Python, aí eu fiquei assim, cara, qual é a linguagem? Eu quero ir pro ramo da programação, porque eu tô vendo que dá dinheiro e isso é muito massa e As tal. cases, assim, são muito positivas, né? Exato. Tipo assim, tu começa ganhando 10 conto. Calma. Calma. Um dia já foi. Hoje não, né? Hoje não, hoje não. Porque eu acho que é sobre ser o profissional qualificado, Sim, sabe? O sim. profissional diferentão que vai ali, consegue, né, ter uma fluidez Mas não na ser linguagem. o robotizado. É, Aí já entra também um pouco de soft skills, que é uma coisa que eu trago muito, né? Que eu falo muito sobre que não é só habilidade técnica, tu aprende com o vídeo. A soft skills, ela é desenvolvida. Então, assim, se eu posso ser um, né, programador, um analista de dados excelente. Posso operar uma ferramenta muito bem, mas se eu não tiver uma análise, uma percepção, uma criatividade, a capacidade de solucionar um problema, sinto muito, o mercado não vai absorver. e nem de se E comunicar. nem de se comunicar, acima de tudo. Porque eu acho que tem um fato de, assim, a gente às vezes tem gênios da programação, pessoas Sim. excepcionais, assim, que você coloca para resolver um problema ali, o bicho, sabe, um robozinho, como tu falou. Mas, por exemplo, não sabe participar de uma call, não sabe, por exemplo, levar inovação, criatividade. Fica sempre no mesmo. Fica sempre Sempre ali, no tipo, mesmo. eu sou uma máquina operando. E o resto, né? Porque eu acredito que o mercado da tecnologia, na verdade, ele é muito flexível, sabe? Ele é Demais, muito demais. dinâmico. Muito Hoje dinâmico. uma coisa funciona, amanhã pode não funcionar. Exatamente. E é isso. E aí entra a questão do lifelong learning, né? Que é a aprendizagem ao longo da Eternos vida. aprendizes. É. Exatamente isso. Só que um robô, uma pessoa que se constrói robô com zero soft skills, ela vai ser aquela pessoa que vai ter uma trocação de ideia, que vai saber o que está rolando, que vai. Ou ela vai só reproduzir métricas, né, que ela tá vendo ali. E aí, Então, pessoal, nem tudo é o chat tomando as decisões por você, nem tudo é você perguntando ao chat o que é que deve ser feito, né? Então, algumas coisas vêm de dentro mesmo e até da experiência, né? é. Experiência de vida, mercado, né? Esse lidar com gente é algo muito enriquecedor. Caramba, bicho, quão eu aprendo com os meus alunos.
né? De todas as idades, classes, e aí a gente aprende muita coisa. E o cara às vezes tem uma percepção, às vezes eles têm uma percepção melhor do que a minha, entendeu? Então a gente que tá na frente, liderando, né? Ensinando, a gente tem essa. Eu digo que é uma, né, vantagem muito grande a gente Uhum. lidar com os seres humanos e aprender com eles, né? Gosto de dizer que eu sou composto de experiências minhas e de outras Sim. pessoas, né? Então, e fortaleceram quem eu sou hoje. O lance do aprender, pronto, aí tu colocou um gancho assim Sensacional. que lá vai, discurso, discurso. É, eu acho que tem uma frase que eu gosto de colocar sobre aprender, que eu acho que é a frase, assim, na minha humilde concepção. Basicamente, aprender é só tu observar uma criança. Como é que uma criança aprende a falar? Ouvindo. Ouvindo, replicando. Ela não aprende, por exemplo, lendo, porque ela não sabe ler. Ela aprende só ouvindo, observando. Então, quando você tem muito dessa questão da escuta, né, que é aquela questão de você ter aquela paciência para escutar, aprender com o outro, para se desenvolver, óbvio que não é só isso, mas eu acredito que a escuta é o princípio de tudo. É onde a criança ela vai, essa palavra aqui vai reproduzir. Se vai aprender uma palavra boa, uma palavra ruim, aí já Daí são já é outros outra, 500, outra né? contextualização. Mas o fenômeno aprender é começar pela escuta, filtrar as possibilidades, né? Escolher a melhor para ti, e aí você segue com a leitura, com um curso, com a capacitação formal, né? Digamos assim. E aí o networking vem para abraçar todo esse Sim, sim. universo para provocar, além do aprendizado, as possibilidades. Então, quando você soma tudo isso de forma muito orgânica, natural, sabe? Se desfaz das amarras, das arrogâncias, das travas, né? Do egocentrismo, às vezes também, e assume que você aprender com o outro é o maior poder que se tem relativo à educação, Muda o jogo. muda o jogo, cara. E Muda o um, e um jogo, outro abre as ponto, e um portas. outro ponto muito válido aqui, quando a gente fala de aprendizado aqui de criança mesmo, né? Muita gente vem se perguntar, fulano aprendeu porque é bem novinho, né? Não é nem isso, cara. Porque, tipo assim, hoje a gente tem uma diversidade como é que eu posso colocar isso aqui? De crianças que já têm um cognitivo que já não é tão, que não é, que já, pela idade, já não está Sim, tão aprimorado, né? Vamos supor, né, nesse muito ponto. relativo, depende do Muito relativo, estímulo. depende muito do seu estímulo. E uma coisa que eu vejo, observo muito, né? Tipo, criança. Ela aprende, mas ela aprende, ela não se cobra. Esse é o Não ponto. tem as amarras, que Não é o tem a massa. medo, que é o O auto-julgamento, encaixe aí na tua fala. autoestima. Exatamente isso. Ou seja, ela erra por várias vezes, ela vai cansar, largou de mão, ela tenta de novo uma outra vez. E beleza, quando você for perceber, ela já aprendeu aquilo. Então, antes de ela pronunciar uma palavra perfeitamente, ela fez ali um esboço, externalizou sem medo de julgamento nenhum e foi aprimorando com o tempo, É. né? Então não dá para fazer tudo assim. Eu acho que muita gente hoje tem muito esse culto do imediatismo. Aprender as coisas de Ah, fato muito demais. rápido, mas é não entender a sua linha de aprendizado. Que eu acho que é muito importante quando a gente sabe, pô, eu aprendo de um jeito, eu não preciso me cobrar tanto e eu também não preciso ficar me comparando com o outro. Que aí Ai, rola muito isso, comparação rola quebra muito muito. isso. Eu acho que pronto, tu tocou num ponto muito interessante, que foi o fato da comparação, né? Eu acredito que as pessoas elas não são melhores ainda no mercado de trabalho porque elas são treinadas durante a infância e a adolescência para ser competitivas. Quando, na verdade, se a gente fosse menos o espírito competitivo, possivelmente a gente poderia colaborar melhor com o outro, Sim, sabe? sim, Porque, sim. por exemplo, uma expertise que tu tem, eu não tenho. Massa, E uma expertise que eu tenho, tu não tem. Então, bora aqui, fortalecer, né? sabe? Bora aqui unir Junto. as forças Exatamente. e fazer algo massa junto, sabe? Elaborar e ter uma ideia. Às vezes, por exemplo, pessoas que mexem com criativo. O pessoal fica, tu é criativo, né? Beleza, mas tu é 100% criativo? Tem dia que tu vai estar Tem meio dia que capenga. você não tá tanto assim, né?
E tá tudo bem. E às vezes, numa troca de conversa de experiência com a pessoa que nem é tão criativa, tu pode pegar dessa pessoa alguma coisa que vai E, retornar. tipo assim, às vezes dá um tempo mesmo no que tu já faz diariamente. Então, pra eu ter algumas outras percepções, criatividade, eu gosto muito de ter. Só aí, sei lá, tipo, ficar off mesmo. Então, sem contato com tela, com nada, sei lá, passar uns dias off, Ah, fazendo as coisas que eu curto o fazer. poder do ócio. Poder do ócio, É, né? Natureza, eu acho que é algo que traz bastante isso em mim, tá? Ele desperta muito e ela me dá muita energia. Então, quando eu tenho um contato com a natureza, passo um tempo off, quando eu volto com muita força. Eu volto pensando muito rápido e pensando assim de forma bem direcionada mesmo. Então, faz parte, né? A gente tem que entender que a gente tem uma linha de aprendizado que, como eu disse mais uma vez, não se compare com o outro. Você aprende de uma forma, o outro aprende de outra forma. Tá tudo bem, cara, tá? Então, tipo assim, temos pessoas habilidosas demais em alguns aspectos e nem em outros, em outros nem tanto. Tudo bem. E ali tu, pô, eu sou habilidoso nisso, onde aquele não é. E vem a tua fala aí de juntar as coisas. Pô, se tu sabe algo que eu não sei e vice-versa, a gente pode se unir, pode se ajudar. e Até pelo fazer algo contato massa. mesmo, que tipo, caramba, a gente tem um contato massa, a gente já troca uma ideia legal e, pô, o papo já flui, né? E tudo vai, e tudo roda, né? É, o poder da educação é esse, né? É aquela questão de a gente tentar se desenvolver junto com o outro, não de forma competitiva, mas de forma colaborativa. Colaborativo. Que aí vem o mercado de trabalho. Os desafios de um empreendedor. Nova série. Que os desafios de empreendedor é o seguinte, é não saber o amanhã, mas ter alguns, alguns levantamentos, algumas hipóteses do que será o amanhã. Uma coisa que eu percebi, sabe, Ítalo, quando eu decidi começar a IA com o Jai, e que eu já vi o teu movimento empreendedor, porque eu gosto de fazer muito essa leitura, né? Massa. Por exemplo, eu tenho pais que são empreendedores, mas não são bem-sucedidos, já foram no passado, mas não são atualmente porque não se atualizaram. Que é isso, é bastante importante, né? Que é uma coisa que eu levantei com eles, assim, eu sentei, gente, vamos lá, vocês querem reerguer a empresa? Pois vamos ver o que o mercado está pedindo, né? E aí se envolve tudo, Tudo, qualificação, uma reciclagem mesmo de tudo. você que está à frente, entendeu? E é E é cansativo. cansativo, Mas ser empreendedor cansativo. é isso. Sim. É você, principalmente quando você começa com eu presa, né? Eu presa, Eu né? presa. Você tem que ser o seu RH. Você tem que Você ser pode se tudo. demitir? Eu... Desistir é a opção mais fácil. Porém, às vezes nem vale a pena. Às vezes é uma oportunidade que, pô, caramba, tu tá no movimento e a gente tem a ideia da persistência mesmo, entendeu? É. Óbvio que você não vai ficar insistindo em uma coisa que você já percebeu que não deu certo. Então a orientação, a educação, ela vem nisso também, ela bate nessa dor que, pô, caramba, eu vou buscar a ajuda de um profissional da área Isso que é. entenda de Mentor. fato o que é que eu estou precisando e aí eu não fique naquele loop de erro direto, 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 que chega a ser cansativo e você vai ficar o quê? Traumatizado. Caramba, foi abrir uma empresa. Quantas vezes eu já ouvi isso? Consultorias eu já ouvi. Caramba, foi abrir uma empresa de funcionário que estava sendo funcionário agora, que um dia já foi chefe, né? Uhum. Caramba, abri uma empresa assim assado e não deu certo porque eu fiz isso, isso e isso. Eu, caramba, tu procurou fazer uma outra coisa diferente, procurou enxergar por outra ótica, que eu acho que isso é válido, né? E aí o cara, não, cara, eu não pensei nisso. Pois é, eu acho que se não pensar nisso, te levou a não evoluir, né? Sabe uma coisa que as pessoas pensam assim: antigamente você não precisava ter um mentor para abrir uma Ah, empresa, para ser empreendedor. Tá, mas hoje eu acredito que sim. Por quê? Porque hoje a gente vive num mundo completamente acelerado e competitivo. e competitivo. Então, quando a gente abriu, né, a parte do leque da globalização digital, principalmente, né, na revolução tecnológica e que a gente está vivendo, você abriu mercados Sim, muitos, enormes, muitos. em que você vê, às vezes, o mesmo produto sendo vendido por milhares de pessoas De formas assim diferentes, diferenciadas. abordagens também. Exatamente. E aí, o que que te faz diferente dessas pessoas, sabe? Qual é a tua estratégia para poder fazer com que isso permaneça, dê certo, continue se desenvolvendo? E muito dos casos a gente não precisa reinventar a roda.
Cara, um exemplo que eu acho sensacional. Tem um cara que vende manga com sal no shopping. É o básico bem feito, né? Pronto. É o básico benefício. O cara vende manga com sal. Cara, manga com sal, a gente do estado aqui, né? A gente já ouviu falar. Eu nunca fui nunca fui fã. Gosto de manga mais assim, não. Mas tem um cara que vende manga com sal no shopping de uma forma sensacional. O cara faz tipo um macarrãozinho com uma manga ali, tem Ah, que sal, legal. tem mel, tem um negócio. Ou seja, o cara reinventou algo que era simples, tradicional e uma ideia do interior. O cara trouxe uma abordagem, uma ótica. Isso é um ponto que eu acho sensacional. Diferente, ele Uhum. agrega valor ao que ele faz, pela forma como o que ele faz. Então, sei lá, o cara compra uma manga por R$ 1, R$ 2, não sei. O cara vende por 15. Olha a margem que o cara tá tendo aí, entendeu? Tipo, imensa. E fora isso, ele põe várias outras coisas, né? E essas várias outras coisas faz com que a abordagem dele, que tem a linha tradicional, ganhe um plus ali em cima. Sim, Ele tem uma um entrega a mais, diferencial. um É. diferencial. Eu acho incrível. E eu acho que a ideia empreendedora é essa mesmo. Às vezes muita gente fala, eu quero ter uma ideia mirabolante. Cara, você não precisa ter uma ideia mirabolante, não. Às vezes você tem que ter uma ideia, algo que já funciona hoje, porém uma pegada diferenciada. A Uhum. forma como tu aborda e faz ela faz a total diferença. É a questão da sociedade da experiência, né? Antes as pessoas elas vendiam produto, né? À toa que as propagandas de TV eram tipo assim, compre batom, acabou, É, né? compre batom. Pegar um verbo no imperativo assim, tá na tua cara assim, tu, caraca, tá, vou comprar. É bom mesmo, né? Pronto. Mas hoje não, hoje, na verdade, hoje, assim, hoje uma ova. Eu acho que esse discurso da experiência, ele já tem um tempinho acontecendo, né? Se a gente for observar ali as propagandas da Coca-Cola, por exemplo, aquela magia do É, hoje se Natal, vende mesmo a experiência, né? Isso é sabe? algo. Levar as pessoas pelo coração, pela Sim, sim. nostalgia, pelo aquele sentimento assim de caraca, velho, tipo, isso Sentimento aqui acolhedor, entendeu? Entender que aquilo na minha casa ela gera isso, ela faz com que você se sinta com que isso é. Tipo assim, você não compra só a Coca, né? Você traz a experiência da Coca-Cola para sua mesa, né? E aí todo aquele esquema de cor, que aquilo ali não é nada à toa, tá, pessoal? Que aquele é proposital mesmo. tudo pensado. Tudo pensado, né? Gera aquele afago, aquela imagem, tal, tal, tal. E aí a venda, né, acontece aí, digamos, propulsão acontece aí. É onde a coisa vai, né? Então, a gente tem É muito uma a ideia, neurolinguística, a né? neurolinguística toda mesmo, a experiência vendida, né? É. É sobre. Agora, o principal desafio que eu acho para o empreendedor, quando ele começa de forma individual, assim, né? Pelo menos eu vou falar dos meus desafios enquanto empreendedora, porque, vamos lá, a gente tem várias coisas na nossa cabeça. Primeiro, é família, uma parte da família que o empreendedorismo deu certo, a outra que não deu muito A gente tem certo, aquele né? primo que nunca foi à faculdade, o cara é estribado. É. Sabe E você assim, fica, caramba, caraca, meu irmão, meu erro eu foi estudei pra estudar? caramba, os caras não estudou nada. Às vezes é Corte um, perigoso esse aqui. pronto, às vezes é aquele espírito empreendedor que o cara tem, pô. O cara ganha É dinheiro dinâmico. da forma dele, entendeu? Quantas pessoas eu não conheço assim? Quantas pessoas, donos de empresa que eu já estive dentro, que os caras, tipo, tinham lá, tinham né, ensino médio, mas tinha visão de negócio absurda. O cara parece que já tinha um dom daquilo ali. Ou aprimorou, né? Porque às vezes a gente nem É. nasce com um dom, mas está tão ali né, imerso sobre, junto ali, que você aprende no dia a dia mesmo. Sabe uma coisa que me fez lembrar a tua fala? É, por exemplo, um menino que ele tá na escola e ele vende trufa. Pronto, exemplos bons aí, Ele é um reais. visionário? Ele é uma pessoa que, tipo assim, viu uma necessidade ali, juntou com a necessidade dele de ganhar uma grana e tal, e tá ali com o público, sabe? Dando aquela assistência ali pro público dele ao mesmo tempo para si, Sim, sim. né? E sem ter medo de ser julgado, Sim, também ser sabe? jogado. Porque tem aquelas questões, né? Tipo, às vezes. Às vezes o pessoal olha o cara como um cara necessitado. Não, É, às vezes uau, nem bichinho. é. Nem é, cara, só Nem porque o é. cara Às tá vezes o querendo ganhar o cara, dinheiro. tipo, caramba, eu vi aqui que tem gente que não tem na escola isso aqui, por exemplo, né? A gente Uhum. vê muito aluno assim. E aí o cara leva, né? E não é a gente tem essas duas linhas mesmo. Existe o empreendedorismo por necessidade Sim. e por oportunidade, né? Então, a oportunidade é quando tem uma qualificação
Ou às vezes eu nem tenho, às vezes eu vejo uma dor ali que eu consigo, opa, isso aqui eu consigo entrar e gerar uma ideia, tenho uma ideia e consigo, tipo, gerar algo que me dê dinheiro mesmo, É. né? E às vezes é o cara que precisa mesmo, é o único meio com que ele tem para gerar fonte de renda, Uhum. né? Então a gente tem essas duas linhas aí. O cara que vende bala no ônibus, às vezes ele não tá ali porque ele quer, às vezes ele tá ali por necessidade, né? Mas, contra partida tudo isso, tem gente que tá ali porque sabe que tem um público-alvo, Sim, né? Ele exatamente. enxerga isso de uma forma ou de outra, né? Eu acho que, por exemplo, o que diferencia de um cara que está vendendo água no sinal, que tá por necessidade, enfim, tá fazendo aquilo ali para poder ganhar o seu do dia, e de um cara visionário que está vendendo água no semáforo, é aquele cara que pega e coloca um rótulo de uma propaganda Pronto. É o cara que se veste assim, de de forma formal, formalzinha, com um gravatinha, terninho, uma bandeja, o sol cara vai lá, quente. sol quente e água, entendeu? O cara traz uma nova, né, imagem, entende? Aí às vezes o cara vai, tipo, Chama atenção. chama a atenção. Eu passo ali e vejo assim, caramba, eu já vi isso várias vezes, né? E eu olhei assim, pô, o cara pensou aí, pô. O cara pensou de uma forma diferenciada. E eu vi um cara que eu achei sensacional. O cara fazia isso. Tinha um cara, amigo dele, que filmava ele gerava mídia para as redes e na rede ele vendia uma planilha de fluxo de caixa. Pô, sensacional. O cara encaixou ali a coisa ali, Gente, entendeu? Ele usou uma coisa para puxar a outra, nossa. entende? Ele até puxou um info aí. Eu olhava assim, caramba, o cara vende água no sinal, né? Tem uma ideia top aqui, beleza, massa. O cara se porta de uma forma diferente e ele traz uma mídia toda, envolve todo mundo nisso e com isso ele faz a canalização para um outro tipo de venda. Aí o Loucura. pessoal diz: ai, mas eu vou vender água no semáforo, no sol quente e tal e tal. Tu tá disposto ao que tu pretende fazer. É. É muito um lance, assim, porque, por exemplo, no meu caso, eu larguei meu emprego para empreender, né? Você, tipo, deu adeus. Eu dei o all-in, assim, ó, vá, Vai, embora. sabe? Tipo, muito na questão que o maior desconforto para mim estava sendo ficar num canto em que eu não estava conseguindo me desenvolver profissionalmente. Sabe? Não é que eu não estava gerando um bom trabalho por lá, acho que acredito que eu estava gerando um Sim, sim, belíssimo sim. trabalho, porque eu tenho muitos feedbacks disso. Mas é aquela questão de você saber o seu tempo certo. E onde se está posicionado. É, Não adianta nada eu ser muito foda numa coisa e estar num canto que não vai me dar impulso nisso. exatamente. Muito tempo gasto, né? Exatamente. E aí, às vezes, você se prende, por exemplo, àquela ideia de, ah, mas eu, por exemplo, eu preciso, né? Tipo, você fica, poxa vida, mas e agora? Como é que eu vou largar o meu emprego? Tem tanta gente desempregada aí, eu preciso. E aí, se eu não conseguir nada? E aí, se minha empresa der errado? E os Tem e sis, muitos, né? muitos, muitos ICs, né? Eu acho que quando a gente vai, né, nessa linha, eu falo do meu, né, exemplo, caramba, dá o primeiro passo. Acho que quando a gente dá início, starta mesmo, que você vai ver que, pô, agora eu estou aqui, ó. E aí o que acontecer aqui, eu vou me virando, entendeu? Não é achar que tudo vai ser perfeito, que não vai ser. Decepção a gente vai ter, claro, É, né? Tem que se estratégia planejar. errada vai ter. Vai ter, a gente vai errar muitas vezes, Uhum. mas quem mais erra, mais acerta, É, né? porque é Então, sobre a questão das tentativas de estar disposto. Óbvio que, como um bom ser humano, eu te digo, assim, tem dias que você acorda que você tá, caraca, eu quero dominar o mundo, esse mundo é meu, minha ideia é super foda, eu vou conquistar ali tudo, e tem aquele outro dia que diz assim, puta merda, velho, eu tô errando na é, onde, sabe? hum, Não tá entrando dinheiro, como é que eu posso ir atrás? E aí eu tive um estalo. O estalo foi, não é para eu correr atrás de dinheiro. É para eu correr atrás do propósito da minha empresa. exatamente Porque isso. com o propósito eu gero valor, logo se eu gero valor, eu gero experiência, as pessoas vão gostar daquele trampo e o dinheiro vem. Automaticamente. É, Às vezes a gente vai muito em busca, né? Tipo, grana, 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 mas não entende, de fato, o meu propósito, né? e o seu E o valor? seu valor. E aí a gente tem que pensar muito bem nisso, porque não é só, sei lá, não vou pôr só o dinheiro. Mas aí, o que é que tu faz com isso? Quantas pessoas tu ajuda?
quantas empresas tu consegue otimizar com, sei lá, com o que tu faz hoje, Uhum. né? Com o que eu faço hoje, entendeu? Então, assim, a gente tá por uma lógica mesmo. E aí, É, quando a gente pensa nisso e fortalece a lógica do envolvimento ali como um todo, automaticamente as outras coisas elas fluem, né? é. Porque só venda, 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 dinheiro, 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 caramba, eu não vou conseguir. E aí O eu, dinheiro é o foco, é o cliente, pois é, né? Porque o dinheiro quem tem é o cliente. Só que exatamente. como é que o dinheiro do cliente vai ser o foco? O E aí, foco vai ser o cliente primeiro, e porque é essa, ele que precisa ser pronto, conquistado. e essa experiência que eu gero positiva, ela é sensacional. Quando eu gero uma experiência positiva, a gente sabe muito bem que você que já foi no canto, sei lá, teve uma na experiência positiva, uma experiência que não foi tão positiva assim, pô, a positiva tu vai dizer assim, caramba, já ele faz um trampo sensacional, Você né? sai feliz Você sai dali, feliz né? ali e Você pode ter gastado um monte. você tem resultados, entendeu? Uhum. Agora quando você pega alguma coisa, caramba, velho, não foi legal e tu vai dizer que não foi legal, se alguém te perguntar, tu vai dizer mesmo, Porque as entendeu? pessoas elas estão muito mais dispostas a dizerem um negativo que o Do que o positivo. positivo. Isso é. Tipo assim, por exemplo, aí você tem uma puta experiência no restaurante. E aí, beleza, massa, tô satisfeitíssimo. Mas poucas pessoas vão ali no Google dar uma avaliação, Ah, postar uma foto, dar um feedback agora, se for massa. para dar um feedback O quê? negativo, acaba sendo muito mais ruim. Vão até no inferno para Ah, poder sim. O cara dá. perseguir a empresa. O cara não dá nenhuma estrela, dá meia. Ele posiciona o mouse assim entre uma ponta da estrela e a outra, ele dá meia estrela e ainda fala um monte de coisa, entendeu? A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a experiência que eu gero é algo que fica, né? É. E eu falo muito sobre isso, né? A gente tem um lance que se chama expectativa. Ele é um espaço em branco aqui, ó. Tá? Quando eu preencho esse espaço, eu gero o quê? Satisfação. É porque eu acho que a gente precisa ser primeiro educado a resolver e não a reclamar, Perfeito, perfeito, perfeito. sabe? Porque o que eu vejo, e eu vejo isso desde os meninos em pequenininhos, assim, né, na escola. Eles já começam assim, ó tia, fulano de tal tá fazendo tal coisa, em vez de chegar pro outro e dizer, fulano, não gosto, não é legal, Não faça não isso. te dei cabimento, É, sabe? Só que aí vem a parte da cultura, o meio que você todo está aquele aspecto, inserido, que aí se você for exatamente. analisar, é um esquema, efeito É um dominó, e deep um assim, faz insano. é Isso, geracional, sim, né? sim, sim. Que tem um pilar que é a educação. Então, o comportamento do ser humano, ele está muito atrelado à educação que ele teve ou que ele desenvolveu, porque tem as rupturas também. Às vezes você vem de uma educação que é muito falha, tipo, uma falta de assistência familiar, uma falta de assistência até escolar, né? Esse desamparo, mas tu tem ouvido, tem sensibilidade de mundo, então tu consegue ter aquele discernimento do que é certo, do Do que que é é errado. errado, e Perfeito. ir tangenciando isso, equilibrando e formar a tua pessoa, sabe? Tipo, se desenvolver, né? Óbvio que é mais confortável quando você tem uma referência. Não, isso tipo, é fato, né? Agora, quando você não tem zero referência, você vai. Quer queira ou Hum, quer não, o ser humano ele sente a necessidade de se agarrar em algo. é. Né? Às vezes positivo, às vezes não tão positivo assim. É complicadíssimo essa parte que a gente entra numa contextualização da formação do ser humano como um todo. Que pega todo Todo esse aspecto. esses aspectos que a gente falou, Sim. que é o fato de você saber empreender, né? Na toa que, por exemplo, às vezes tem um filho de agricultor que ele sabe desenvolver muito bem, que ele sabe empreender muito bem. Eu tenho um exemplo desse na minha família. O meu sogro, cara, o meu sogro subiu o Everest, o meu sogro subiu os 7 cumes maiores do mundo. E ele foi um cara que precisou vender o projeto ali para grandes empresas apostarem no sonho dele de que ele chegaria no topo com o nome dessas empresas. Só que para ele fazer isso, ele teve aquela base do pai dele, que era um pai bem humilde, lá de Monsenhor Tabosa, Do né? interiorzão, né? Do interiorzão, assim, que tinha uma sabedoria excepcional que transferiu para ele. E aí ele pegou o melhor do suprassumo dessa sabedoria, óbvio que fez algumas partes na vida, tipo de empreender, que não deram certo, e foi testando o que ele empreendia melhor, né? Então, eu acredito que o empreendedorismo é muito o fato de você testar, sabe? Eu, por exemplo, quando eu iniciei a empresa, eu precisei testar várias coisas. Quantas vezes eu mudei a minha bio?
Muitas Às vezes. vezes 3 vezes no mesmo Aí você dia. olha assim, caramba, não é o problema não é a bio. Eu tava apegada, sabe a quê? No começo, eu tava muito apegada a ferramentas. Que você trabalha tanto com ferramentas, né? Eu sempre utilizei a inteligência artificial desde quando ela começou a vir aqui para o Brasil como uma ferramenta de otimização do meu trabalho, né? Então, como eu estava ali, essa ferramenta aqui eu sei mexer, então essa ferramenta aqui eu vou usar para fazer um planejamento, vou usar para fazer uma avaliação, né? Eu entendo E aí de engenharia de eu posso prompt, ser uma expert da área e em ensinar ferramentas. outras Só que eu pessoas. estava focando muito na ferramenta. Eu não estava focando no propósito que tinha por trás daquelas ferramentas. Perfeito, E perfeito. como aquilo serviria para alguém. Não é tipo assim, eu chegar e dizer assim, vou te ensinar a ferramenta tal. E pronto, acabou. Tá, mas tu vai fazer o que com ela? Tu vai poder utilizar ela para quê? Qual é a tua estratégia com essa ferramenta? E esse foi o meu primeiro erro, assim, já de cara. O segundo erro foi focar muito em estética. É como a gente estava até comentando naquele dia lá, né? Os criativos, às vezes, eles não tem que ter uma estética muito aplicada. E às vezes, pessoal, o que você faz, né? Falamos de uma forma geral aqui, às vezes não precisa ser tão aprimorado assim, porque a humanização é interessante. Às vezes é o É. básico, sei lá, um copo com vinho aqui que eu bebo. Pronto. Não é aquela, uma explosão, um efeito, não sei o quê. Às vezes gera uma barreira. Porque o cara olha assim, caramba, é muito chique para mim. É. Eu não consigo, eu não estou pronto para vivenciar isso. Acontece muito isso. Ou então, tipo assim, tu foca muito, muito, muito na qualidade visual. Aí, massa, legal, show. Só que qual o intuito disso, sabe? Que foi o meu principal problema, assim, né? O segundo problema que eu tive. Eu tava focando muito, assim, em estruturar, deixar o meu Instagram, as minhas mídias sociais, assim, perfeitas, Organizar impecáveis. as linhas de foto para não ficar nada que não fique combinando e É, tal. uma Às vezes nem paleta. é isso que você está precisando. Uma paleta, uma estruturação de bio, isso, aquilo, outro, e aí eu fiquei nessa, sabe? Eu acredito que é muito importante você valorizar a sua imagem, isso é questão de credibilidade, isso é uma questão de compromisso, de Total, qualidade. Por total. quê? Porque eu acredito que quando você traz uma qualidade para o seu trabalho, aquele cliente diz assim, caraca, essa pessoa tem uma qualidade muito massa, eu vou querer essa qualidade para mim, para o meu, então eu vou trazer essa pessoa para mim, vou trazer, Ele né, usa, esse usa fornecedor. como uma imagem positiva mesmo, uma referência mesmo. Só que focar nisso demais, em Todo o tempo, demasia, all the time já. aí tu realmente às vezes fica mais no operacional. Esse é o problema. Tu fica Ah, mais no operacional do que no estratégico, sim, do que no gestor, porque quando tu empreende, tu precisa ter um pouquinho de cada, do estratégico, do gestor, do administrador, porque gestor e administrador são coisas diferentes. diferentes. Tu acaba sendo operacional, porque não tem como quando tu empreende sozinho, até tu começar a ter braço, né? O criativo, só que logo quando tu tem que lidar com demandas administrativas e de gestão, o criativo ele fica faltando, Ah, ou então quando tu tem criativo demais, a bagunça aqui se instala. sim, De toda forma, tu precisa de braço. Só que no início de empresa, como é que tu vai pagar esse braço, né? Tipo, como é que tu vai? É investimento. Abílio Diniz dizia: primeiro que você deve investir quando você se torna empreendedor é em processos e pessoas, sabe? Quando você investe em bons processos, em boas pessoas, em acreditar que você vai colocar para sua empresa pessoas até muito do melhores que que você você, fortalece demais o time. nossa, aí tu vira assim, sabe? É É o só questão de tempo o a gente crescimento. fala, a gente como, né, investidor, a gente fala muito do smart money, né? Que Uhum, não é só dinheiro, é a inteligência que o cara tem, que o cara põe ali dentro é. e faz com que aquilo ali, né, tipo assim, evolua. Hoje, se eu for pegar, eu toparia, tipo, ter investidores aqui que eu sei que são sensacionais, mas nem pelo dinheiro do cara, mas pela inteligência dele. Mas eu acho que é Então, muito também a visão de também ter as pessoas certas para tua empresa, interessante. sabe? Porque, por exemplo, às vezes aquela pessoa é muito foda. É o cara que desenvolve melhor, é o cara que ele sabe todas as ferramentas possíveis, é o cara que. Só que aquele cara, ele é um cara engessado.
entende? Engessado em padrões, em modelos que só ele Só ele acredita. acredita. E aí, no momento em que tu precisa de flexibilidade, Ele não ele não entrega. tem. Aí Aí a gente ele, tem um problema. aí ele já pega naquela habilidade, na soft skill mesmo da resolução. Resolução de problemas, né? Que aí tu, como empreendedor, tu vai ter que chegar com aquela toda a diplomacia, aquela parcimônia, tentar conversar com a pessoa, tentar ver como é que aproveita o melhor dela, sabe? Tentar ali dar uma estruturada na cabeça, né? Porque, por exemplo, eu acredito muito mais no esforçado que no técnico, sabe? Porque eu acho que o esforçado ele vai ali, sabe, tá pronto para as adversidades. O técnico não, ele só é técnico. Então, eu acho que você ser uma pessoa visionária para talentos, sabe? Para puxar o melhor das pessoas e de si mesmo, e estar disposto a aprender com quem você está na tua empresa, né? Enfim, sendo com parcerias, sendo com sócios, né? Um complementar o outro, fazer essa dança, esse Sim. malabarismo, né? Eu acredito que a roda gira, funciona, sabe? Assim, pelo menos é a minha humilde visão que eu tenho trazido e aprendido, né? De tanto ouvir pessoas, mentores, especialistas na área, de ficar ali futricando os eventos corporativos, para Olhando tentar, tudo. para tentar entender a mente dessa galera. E tipo assim, né, para fortalecer isso ainda mais, o que eu tenho que entender o que está acontecendo hoje, eu não tenho que ter medo. Então, assim, se eu estou num segmento hoje, eu vejo isso, né? Como profissional de excelência, eu tenho que estar a par do que está acontecendo, né? E eu tenho E que dar um surfar a trabalho. onda e fazer isso com que seja um movimento natural e não que algo que seja forçado, porque eu acho que quando for forçado, você se estressa para buscar uma qualificação nova, se estressa em pensar em sair de casa para aprender algo novo, para ir para um evento. Cara, eu acho que já está fora de linha, eu acho que você tem que repensar. Então tem que ser algo natural, né? É o tempo de O tempo maturação, de né? maturação e a evolução mesmo de fato, né? Porque, pô, a gente não tá aqui, isso aqui não vai ser do mesmo jeito a vida toda, não. Tá aí o cara que hoje que vende manga com sal no shopping. Antigamente a gente só ia atrás de manga com sal na casa do vô, da avó do interior, lá dos cafundó, né? Era algo mais inacessível, né? Onde tinha a planta lá, né? Enfim, onde tinha a fruta no caso. Hoje não, hoje o cara já pensou de uma forma. Isso vale para qualquer área, né? O pensamento, pensar diferente, às vezes muita gente vai dizer que tu é louco, faz parte, né? E aí até certo ponto tu é louco. A partir do ponto que dá certo, tu já não é mais louco, tu é um gênio. Esse é o É. ponto. E eu acho que fechando todo esse gancho, assim, eu acredito que aprender a estar aberto para o mundo, sabe? Sempre. Para as coisas que vêm, né? Seja coisas que você não concorda ou que concorda, enfim, para aprender de alguma forma com elas, seja de uma análise crítica, mas uma análise crítica construtiva, sabe? E que você tome para si e faça você se desenvolver de alguma forma, assim, né? Aí, o poder da escuta é primordial para a gente se desenvolver, para a gente aprender e para a gente ser Sim, alguém. E se engana quem acha que empreendedor, por exemplo, vai escolher o seu horário de trabalho, não vai, não vai. não vai. Por quê? Porque você precisa ir atrás, a tua cabeça ela fica direto ali, ó, E não acha pensando. que, só porque eu sou o meu chefe, eu vou trabalhar a hora que eu quero. Pô, tu tem Tem que cliente, tu trabalhar tem de que fazer. 10 às 3 da tarde. Não, tu tem que fazer entregas, cara. Tu tem que fazer entregas até porque isso faz parte. Tu está prestando, tu está fornecendo uma, né, experiência para outras pessoas, outras empresas. E não acha que tu vai fazer os teus horários como tu quer, não. Isso se chama falta de comprometimento. É. E é isso. Acho que a gente conversou Pra muito caramba. sobre assim tecnologia, educação, empreendedorismo, que eu acho que é a bola da vez, né? E que eu acredito que ser motivado desde cedo para isso é essencial, sabe? Eu acho que todo jovem ele é um empreendedor por natureza, porque os jovens eles são os seres mais criativos que tem, seja de falar besteira ou enfim, de fazer uma Inventar brincadeira, algumas coisas também, né? inventar uma moda, Ah, né?
Não é à toa que a gente vê aí a polêmica, né, que as pessoas dizem assim, ah, mas ser TikTok agora eu vou empreender com TikTok. Vai experimentar, empreender com TikTok para ver se não vai ter muito trabalho. Pensa que essa galera Muito não tem muito trabalho. trabalho de criação, de produção de conteúdo, de posicionamento de câmera, de criatividade. Não é só fazer dancinha na frente de uma câmera e achar que vai bombar, né? É testar, E sabe? Sem e medo. uma entrega que seja bem feita, né? E Porque olha se que eu não nem gosto de tiver. TikTok. Eu, e eu que nem uso, né? Então, assim, uma entrega que ela tem que ser muito bem feita, porque a partir do ponto que eu não faço uma entrega, eu não gero engajamento, não, meu conteúdo ele não explode, ele não vai viralizar, né? É, E às vezes, quando eu falo de entrega, não é nem o fato do conteúdo, não, porque tem gente que vende muita besteira. Tem gente que consome muita coisa, assim, que, na minha opinião, não tem lógica. Mas, pô, o cara preparou o negócio antes ali, fez bem feito, entrega uma qualidade de imagem massa, algo interessante, um conteúdo que tem uma linha, que tem um público-alvo e que prende o público, e aí ele gera toda essa experiência aí pro público-alvo dele. arrasou. É isso. É isso. Acho que a gente encerra por Uhum. aqui. Foi muito massa, Ítalo, assim, tu é uma pessoa muito foda, assim, no que tu faz, sabe? Muita admiração pelo trabalho que tu vem desempenhando, pela mente jovem que tu tem articulada, né? Muito obrigado, De muito obrigado. desenvolver uma linguagem massa, didática e dinâmica, cheia de energia, porque eu acredito que educar é isso, e prender é isso, é depositar energia no que você faz, no que você se propõe a fazer, e fidelizar que eu acho que você Exatamente. fideliza É, muito bastante, bem os bastante, teus bastante. clientes, sabe, os teus alunos, né? A gente tem o maior feedback quando a gente escuta do nosso próprio cliente, do nosso próprio aluno, sobre o trabalho que a gente faz, e eu acho que isso é a parte que enobrece o nosso desenvolvimento no trabalho, assim. E é algo muito natural, né? Quando a gente faz assim, é bem feito mesmo, porque a gente quer fazer, se entrega naquilo como você faz as suas produções, como você tem tudo que te envolve hoje como profissional. Pô, caramba, não tenho o que dizer da Jailana, sempre ouvi muita coisa positiva dela. E não é à toa que a gente vai se alinhar com quem tem a mesma linha semelhante à nossa, né? Eu gosto de dizer que semelhante atrai, semelhante os opostos eles se estressam. Pior. E eu acho isso muito válido, né? E no mundo corporativo, profissional, isso vem muito. Então, muito obrigado, Jai. Sua participação aqui foi fenomenal. Sensacional, como sempre, aprendo muito com você. Um papo, assim, muito foda mesmo. E vamos que vamos. Vamos que vamos. Valeu, Valeu Ítalo. demais. Até a próxima. Até a E o próxima. próximo vai ser o quê? Vai ser em live no Vai ser em Instagram? live, hein? Quem sabe Porque, uma live. porque eu vou estar longe, vou estar longe. E é isso. É isso aí. Valeu, galera. Valeu.